Lição 73, introdução de Zacarias. Terminamos hoje o primeiro livro do pós-exílio, esse é o segundo, e tem mais um, e aí nós vamos encerrar os profetas menores. Mas Zacarias ainda vai dar um bom conteúdo para a gente, são 14 capítulos, é um livro um pouco mais longo do que a gente dá de costume nos profetas menores, né, de 3, 4 capítulos. E hoje nós vamos dar a abertura desse livro escatológico. Primeira coisa, o autor dele foi o próprio Zacarias, o profeta. É interessante você ver a data, que é de 520 até 518 a.C., que é a mesma época do profeta Ageu, ou seja, eles profetizaram na mesma época, no mesmo período, e tendo em conta que eles se encontraram porque eles eram do pós-exílio, e quando eles voltaram do exílio, eles voltaram tudo para o mesmo lugar, eles voltaram todos para Jerusalém, os que voltaram para a Palestina, né? Os outros, alguns foram para o Egito, outros não quiseram voltar da Pérsia, mas a maior parte ficou na Palestina, e ele estava junto lá com Ageu. Então você vai ver que o conteúdo também vai bater com a história que nós estudamos no livro passado. Pode passar? Eu quero que alguém abra para mim em Neemias 12, versículo 4. Porque aqui nós vamos ver sobre o muro, sobre a construção do templo. Bom, o autor, vamos lá. É provável que Baraquias era pai de Zacarias, desse profeta, tenha morrido quando o profeta ainda era bastante jovem, fazendo de Zacarias o sucessor imediato do seu avô Ido. O avô de Zacarias chama Ido. Alguém que abriu lá em Neemias pode ler. Como? Certo? Isso aí é só para falar o nome dele na história, tá? Ido foi um sacerdote que voltou da Babilônia com Zorobabel e Josué, certo? Zorobabel era o governante de Israel, né, da Palestina naquela época, e Josué, ele era o sumo sacerdote. E segundo a tradição, o Ido, ele foi um grande sinagoga, né? Que era um grupo governante dos judeus antes da criação do Sinédrio. Então você lembra quando Paulo falava que ele tinha ido ao Sinédrio, que ele participava disso? Então, antes da criação desse conselho do Sinédrio, que eles tomavam à frente dos judeus, tinha a sinagoga, né? Que era um grupo de governantes que tomavam conta do povo. Pode passar. Aí nós temos mais algum texto que está lá em Esdras 5:1 e Esdras 6:14. Quem não leu aí, abre aí. O seu nome, o nome Zacarias, usado no AT em outras 27 pessoas, significa Javé se lembra, né? Deus se lembra. Este Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. Aí nós temos o texto aí, quem achou em Esdras 5:1. E Ageu, profeta, fez Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizava aos judeus que estavam em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, e profetizava. Certo? E Esdras 6:14. E os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e de Dário e da Artaxerxes. rei da Pérsia. Certo? Então você vê aí que ele estava na época da construção do templo, mesmo que não tivesse falado de Ageu, ele era da mesma época que começaram a reconstruir o templo, que eles tinham voltado da Pérsia. Ou melhor, voltado da Babilônia, né? A Pérsia tinha tomado a Babilônia. Pode passar.
Temos mais 2 textos aí, vamos lá. Ó, são textos maiores, vamos fazer assim. Aqui vai ler Esdras do 1 até o 4. 1, 2, 3, 4, acabando no ervilho. Aí depois Esdras 4, 1, aí lá no fundo 2, 3, 4. E eu leio 5. Vou abrir também. Vamos lá. Ó, eu vou ler ali, depois vocês enquanto estão achando. Contexto histórico e propósito. Durante o reinado de Ciro, mais de 50 mil judeus voltaram da Babilônia para a Palestina em 538 a.C. e lançaram os alicerces do templo em 536. Mas sofreram oposições e suspenderam o trabalho por 15 anos, como a gente ficou vendo lá em Ageu, certo? E agora vamos lá para o texto, Esdras 1, 1. Três. Pode ler o 3, irmão? Achou? E o 4. Lê o 4 aí, por favor. E todo aquele que ficar em alguma cidade, em que andar peregrinando, os donos do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro e com fazenda, e com gado, afora as casas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Olha só, então Deus usou o rei persa para poder reconstruir o templo. Ele que mandou, ele fez um decreto real para que se edificasse a casa ao Senhor, né? O próprio rei Ciro que mandou o povo voltar e fazer a casa de Deus, porque Deus tinha despertado no coração dele para fazer isso. Imagina que um homem qualquer de outro país, de outra religião, de outro costume, ia se importar com o povo judeu que estava escravo lá, para eles voltar para a terra deles e fazer o templo deles. E é lógico que isso é uma obra de Deus, né? Então, sofreram oposições e suspenderam o trabalho por 15 anos. Lá em Esdras 4, do 1 até o 5, vamos lá? Dois. Pode ler. Três.
Ok, vamos lá. Então você vê a oposição que eles sofreram, hein? Pode passar? Eles sofreram e eles pararam a construção do templo, demoraram 15 anos para poder retomar, porque Deus teve que levantar Ageu para poder retomar a construção do templo. Dario Histaspes, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, lá em Zacarias: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Então, essa aqui foi a época do reinado desse Dario, era o Dario Histaspes, que subiu ao trono em 521 a.C., confirmou o decreto de Ciro e Zacarias, assim como Ageu, e estimulou o povo a completar o templo que foi feito em 516, certo? Eles só terminaram esse templo em 516, que eles retomaram a obra, ok? Então, ele assumiu o trono no lugar de Ciro, já não era Ciro mais aquele que tinha decretado que o povo tinha que reconstruir o templo, né, que era para reconstruir. Deus tinha tocado no coração dele, e esse homem, esse Dario, ele confirmou o decreto de Ciro, do reinado anterior, para eles continuar, retomar a construção do templo, para terminar a obra de Deus. Pode passar? Por quê? Porque os judeus, eles não podiam tomar esse tipo de decisão sozinhos, eles eram governados pela Pérsia. Eles não eram ainda um povo independente, né? Eles tinham acabado de voltar do pós-exílio da Babilônia. Aí tem mais alguns textos aí, só que agora esses textos que nós vamos ver estão todos em Zacarias. Então pode abrir lá no livro de Zacarias. E começando do 0 aqui, cada um vai lendo um versículo aí, por favor. 3:8, 9:9, 9:16, 11. Aí pode ler o 11, o 12 e o 13 do capítulo 11. E o irmão leu o capítulo 12, versículo 10. Depois a gente continua com os outros textos ali, para não confundir. Bom, cristologia do livro. Esse profeta Zacarias, ele falou muito de Jesus. Ele falou tanto da primeira quanto da segunda vinda. Zacarias predisse mais sobre o Messias do que todos os profetas, exceto Isaías, que Isaías, quase o livro todo, ele fala de Jesus, né? Profecias referentes a primeira vinda do Messias incluem capítulo 3, versículo 8, pode ler? Aqui ele fala da primeira vinda de Jesus, né? Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Capítulo 9, versículo 9. Olha lá, ele falou até o dia que Jesus estava descendo naquele Monte das Oliveiras, montado num jumento, né? E capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. O Senhor seu Deus naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedra de uma coroa e resplandecem na terra dele. Como? Não é possível. Não, Zacarias. Está em Zacarias? Olha a tradução aí. Vamos lá. Agora capítulo 11, versículo 11, pode ler? Doze?
Olha lá, quem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Viu só o que ele estava falando aqui? Talvez eles não estivessem entendendo na época o que estava escrito aqui. Talvez muitas pessoas hoje até leem isso e não conseguem entender. Porque ele não fala diretamente, ele fala por figura aqui, né? Ele fala que ele tomou as 30 moedas de prata e entregou para o oleiro, né? Capítulo 12, versículo 10. Certo? Então aqui está falando também sobre Jesus, né? Sobre que levaram ele para morrer, e plantearão, como plantei pelo unigênito, como chorarão, como chora pelo primogênito. E agora vamos lá, capítulo 13, versículo 1 e o 6. Não leu, né? Pode ler o 6 aí. 13, 6. Demorando. Certo? Agora, as profecias a serem cumpridas em sua segunda vinda incluem capítulo 6, versículo 12. E aí, esse aí não vai dar para ler não, que é muito longo. Se for ler o texto todo aqui, vai ficar muita coisa. Pode ler? Aí já está falando da segunda vinda. E aí eu quero que vocês leiam em casa o capítulo 14 todo. O capítulo 14 ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. Eu vou estar ensinando, só que só no final do estudo, né? Se vocês quiserem estar lendo sobre a segunda vinda de Jesus, no capítulo 14 ele fala, são 21 versículos. Pode passar? O conteúdo da carta é um livro de consolação e esperança, porque fala de Jesus, e sempre que fala de Jesus, você está pegando uma época, principalmente naquela época, né? Você está pegando um tema que era desfavorável ao povo, né? Um reinado que estava ruim, que viria um novo rei, viria um renovo, que viria salvação. Fala da segunda vinda de Jesus também, que é ainda maior a esperança, né? Que é a mudança geral, mudança total, né? Das coisas. Então, quando fala de Jesus, você está falando de consolação e de esperança, começando com um chamado ao arrependimento, e terminando com profecias referentes ao retorno e ao reinado de Cristo. Então ele fala muito sobre Jesus, até na época do Apocalipse, até na época do retorno de Jesus. Pode passar? Esboço de Zacarias. Pode passar? Chamado ao arrependimento. O capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 6... fala do chamado ao arrependimento. Aí a segunda parte, as visões de Zacarias, do capítulo 1, versículo 7 até o 6, 15. Aí a parte a visão dos 4 cavalos e cavaleiros, do capítulo 1, 7 até o 17. A parte B, a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, do capítulo 1, 18 até o 21. C, a visão do agrimensor, do capítulo 2, do 1 até o 13. A visão de Josué como sumo sacerdote, né? 3 do 1 até o 10. O E, a visão do candelabro de ouro, do 4 do 1 até o 14. F, a visão do rolo voante, do 5 do 1 até o 4. G, a visão da mulher Noefa, do 5 até o 11. H, a visão dos 4 carros, do 6 do 1 até o 8. E I, a coroação de Josué, do 6 do 9 até o 15, pode passar. Terceira parte, as questões referentes ao jejum, do 7, 1 até o 8, 23. A, o jejum, do 7, 1 até o 3. B, o fracasso
fracasso do povo, do 7, do 4 até o 14. C, o futuro de Jerusalém, do 8, do 1 até o 23, pode passar. 4, a sentença sobre o futuro, do 9, do 1 até o 14, 21. A primeira sentença, do 9, do 1 até o 11, 17. Aí a parte 1 do A, as vitórias de Alexandre o Grande, 9, do 1 até o 8. Segundo, a vinda do rei, do 9 até o 10. Terceiro, as vitórias dos Macabeus, do 9, do 1 até o 17. Quarto, as bênçãos do Messias, do 10, do 1 até o 12. 5, a rejeição do pastor, que nós vimos aqui, 11, do 1 até o 17. B, a segunda sentença, vai do capítulo 12 até o 14, 21. Aí é a primeira parte, o cuidado do Senhor por Jerusalém, do 12, do 1 até o 14. A purificação do Senhor para Jerusalém, do 13, do 1 até o 9. E a terceira parte última, a segunda vinda do Senhor a Jerusalém, do 14, do 1 até o 21. Isso é o que nós vamos estar vendo durante o período de estudo de Zacarias. Certo? Pode passar? E aí a nossa cronologia de Zacarias. Vamos lá. Em 568, de 586 até 443, essa cronologia. Nabucodonosor da Babilônia conquista Judá em 586. O Ciro conquista a Babilônia, Ciro da Pérsia, conquista a Babilônia em 539. Em 538, Ciro decreta o retorno dos judeus. Em 535 começa a reconstrução do templo. Em 530 interrompe a construção do templo. Então eles começaram, 5 anos depois eles pararam. Dario I se torna rei da Pérsia em 521, aquele que renova o decreto de Ciro. Olha o tempo, olha a diferença do tempo, certo? 538 até 521. No 520, um ano depois, Zacarias e Ageu começam seus ministérios proféticos na mesma época, em 521. Em 515, concluída a reconstrução. Então eles só terminaram o templo em 515. 458, Esdras vai a Jerusalém. 444, Neemias vai a Jerusalém. Todos eles estavam lá na Pérsia. Eles não tinham voltado ainda, olha só. E eles voltaram só agora. Em 443, as muralhas de Jerusalém são reconstruídas. Por quê? Porque eles tinham construído o templo, mas tinham inimigos ao redor, e eles tinham que terminar o quê? A proteção da cidade. Eles não tinham proteção, porque a cidade inteira tinha sido destruída quando Babilônia invadiu. E aí ficou tudo derrubado. Quando eles voltaram, reconstruíram o templo, demorou esse tempão para reconstruir o templo, mas não era só isso. Tinha que reconstruir as muralhas, porque o povo entrava e saía a hora que quisesse, Então tinha que ter uma proteção. Pode passar?